Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Federação Espírita Brasileira, o Vamos Orar. Iniciar o nosso dia orando a Deus nosso Pai, a Jesus, para que nosso dia seja perfeito. Ele será. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os lares, abençoando a cada um. Vamos então iniciar o nosso trabalho com a prece, elevando os nossos pensamentos neste momento a Jesus, o nosso Mestre, Senhor, numa prece de agradecimento, Jesus, em primeiro lugar, pela bênção de aqui estarmos reunidos, apesar da distância, estamos juntos, vibrando, buscando o teu amparo, a tua proteção. Pedimos ainda, Jesus, as tuas bênçãos para cada lar que nos ouve, cada lar que recebe neste momento esta oração e comunga conosco nesta prece, que o Senhor possa estar presente, abençoando, envolvendo a todos, amparando aqueles que necessitam. E assim, Senhor Jesus, com os nossos corações felizes por estarmos juntos, pedimos as tuas bênçãos para o nosso trabalho de hoje. Que ele seja profícuo, que ele seja bom para todos nós. Obrigado, Jesus, e que a tua paz possa nos envolver sempre, envolvendo a todos os nossos irmãos de humanidade. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, agora nós vamos passar a palavra ao Max, que vai fazer então os comentários do texto escolhido para hoje, né, Max? Bom dia. Bom dia, Edna, muito obrigado. Bom dia, amigas e amigos, a esse maravilhoso dia, um dia especial, né? Nós estamos na Sexta-feira Santa e nós estamos nos lembrando de Jesus, cada um segundo as suas crenças, segundo os seus valores. Então, hoje nós vamos examinar um texto que se reporta também a Jesus e vamos pedir ao Francisco que nos coloque. E ele foi extraído do livro Religião dos Espíritos e, como lembramos, esse livro foi um livro em que Emmanuel extraía questões de O Livro dos Espíritos e ali abordava, então, os lances que essas questões suscitavam para os dias presentes. E, nesse momento, ele chamou a lição de versão prática. Essa lição está adjunta à questão 627, em que Emmanuel, então, irá desdobrar. E um trecho da mensagem que nós convidamos a cada uma amiga e cada amigo para poder depois ler, um trecho apenas da mensagem, que será aqui objeto de nossas tratativas, diz assim: compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Bom, gente, aqui nós estamos falando, então, de que uma referência à questão 627. A questão 627, eu vou tomar a liberdade de trazer para vocês aqui, ela diz assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bom, aqui a resposta será dos que os benfeitores dirão que Jesus falava segundo os contextos daquela época, né? Então, nem sempre as pessoas de hoje, mesmo daquela época, conseguiam compreender. A palavra-chave aqui é essa, compreender a mensagem. Por isso que Emmanuel intitula o seu texto de versão prática. Você precisa compreender para poder praticar isso, porque se você não compreender, fica aquela coisa, aquela dúvida, e você acaba talvez não pondo em prática por não saber, ou não ter convicção. E muitos de nós deixamos de cumprir as leis de Deus porque não temos convicções delas. Daí a razão do Espiritismo ter vindo, tornar aquilo tão claro, tão compreensível, que ninguém pode alegar ou pode pretextar que não sabia ou que não tinha o que fazer. Então, Emmanuel foi muito, muito feliz em colocar um texto que chama atenção para uma das coisas que poucos de nós, muitas vezes, nos atemos.
Ele diz que os recursos da vida são de Deus. E nós os recebemos de Deus. Se você prestar atenção nessa frase, você vai notar o quanto isso é verdadeiro. Observe como precária é a nossa vida. Se você está hoje encarnado, amanhã você poderá não estar. Se você está hoje com saúde, amanhã você poderá não estar. Veja, tudo que você possui é precário. Você não, por si só, você não se subsiste. Se você não se nutrir em Deus, se você não se sustentar em Deus, essa precariedade torna-se evidente e a falibilidade do ser humano fica cada vez mais notória. Então, o que faz a criatura quando recebe esses pertences de Deus? Ela tem que fazer bom uso, né? Ela tem que trazer isso não como seu, mas como uma administração daquilo que foi concedido ao céu. Essa palavra administração nos reporta uma parábola lá do Evangelho que diz o administrador infiel. E Emmanuel também traz um pouco disso nessa mensagem. Por que a gente costuma ser administrador infiel? Porque a gente recebe essas concessões. O corpo é uma concessão, a família é uma concessão, os filhos são concessão, a esposa e o esposo são concessões. Enfim, nós recebemos praticamente tudo, exceto duas coisas que a gente precisa destacar. A primeira é o intelecto. A segunda é o coração. Ou seja, esses tesouros que Jesus diz que a traça não corrói, que o ladrão não mine nem rouba, esses são os tesouros que vêm com a gente. Então, nossas aptidões, nossas vocações, elas decorrem disso. E esses tesouros, eles vão conosco quando nós voltamos para o mundo espiritual. Então, enriquecer, na verdade, para o espírito, não é possuir coisas, é aumentar esses tesouros que nós aprendemos no intelecto e esses tesouros que nós carregamos no sentimento. Então, pessoal, aqui nós temos que lembrar que muitos de nós desprezam essas concessões, muitas vezes por ignorância, de outras vezes não. De outras vezes fazemos isso por causa da nossa ainda pequenez íntima, né? O tal do egoísmo e orgulho em evidência faz com que nós tornemos esta passagem aqui, que é uma oportunidade de progresso, uma perda, porque não soubemos utilizá-la. Então, por exemplo, Emmanuel, eu vou tomar a liberdade de puxar um pouquinho mais do trecho dele, ele diz assim: a quem recebe o dote da cultura e acaba se bandeando para as fileiras da vaidade. Quantas pessoas sobem nos tablados, nos palcos, não para poder levar a cultura, mas para aparecer como sendo detentor da cultura. Ou seja, a pessoa precisa se colocar em evidência. O que é isso? Isso é orgulho, gente. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura? Aquela pessoa que tem e quer mais, então torna-se um usurário. Faz aqueles mau uso do dinheiro, quando ele deveria fazer exatamente o contrário, porque a riqueza material é um convite à caridade, à fraternidade, e a criatura acaba desprezando. E ele vai falar de outros, do tesouro da fé, do talento da autoridade, ele vai falar da riqueza das horas. Gente, as riquezas das horas eu quero puxar. Ele diz assim: quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. Quanto de nós levantamos de manhã e passamos o dia sem um aproveitamento útil, porque nos entregamos à ociosidade, que muitas vezes nos leva à perdição. Emmanuel chega a dizer, quando a gente zomba das horas, nós voltamos para o mundo espiritual, não podemos lamentar das horas zombarem de nós. E será um tormento não se aproveitar as horas que a vida nos concede. É outra concessão. Uma vez perguntaram a Chico qual que era a maior preocupação dele quando ele voltasse para o mundo espiritual. E ele disse assim: minha filha, acho que era uma moça que perguntava, as horas que eu não soube aproveitar. E eu fico pensando, meu Deus, como o Chico não, falar das horas que ele não aproveitou, os quase 100 anos de idade que ele viveu entre nós, imagina esse pobre coitado que nos fala, que ainda está aprendendo a fazer uso dessa concessão divina de melhor maneira. Então, gente, tudo isso são as bênçãos que recebemos dos céus. E todos nós precisamos aproveitar. Não desprezemos, amigas e amigos, porque o convite do sofrimento posterior, na sensação do tempo perdido, nos fará reparar. E isso não é bom. Então, nos atemos agora ao presente e vamos fazer o uso adequado desses recursos. Não é, Edna? É verdade. É a oportunidade que nós temos de crescer e progredir está conosco, Deus nos concede em todas as encarnações.
basta nós aproveitarmos e utilizar isso para o bem, né, Max? Sempre, sempre o bem é que deve prevalecer em todos os momentos, porque Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros, né? Então Perfeito, temos que Edna. apoiar uns aos outros, sempre. Muito bom, Edna. E, gente, como nós estamos nos aproximando do final, vamos fechar esse dia abençoado com a nossa prece habitual. Convidamos todas e todos a que conosco nos liguemos ao Pai, dizendo: Pai, muito obrigado a mais esse dia abençoado que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, Pai, a aproveitar essa concessão de mais uma página aberta para nós escrevermos a lei conforme tu, teu Filho, nos ensinou. Obrigado, Mestre Jesus, por nos trazer luz para os nossos caminhos. Obrigado, benfeitores espirituais, por nos lembrarem sempre dos nossos compromissos diante da vida. Fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todas, muita paz a todos, e convidamos Francisco e Kelma, que estão nos ajudando nos bastidores. Bom dia a todos, que todos tenham um bom dia. Bom dia, fiquem todos na paz de Deus. Uma ótima sexta-feira. Ok, bom dia a todos. Boa paz, gente.